Olha, Helry, parece soar estranho e até nos dá um pouco de comichão no ouvido, né? Sim, Nos ouvidos quando ouvimos isso. Será que Deus depende do homem? Porque nós estamos acostumados a ser ensinados que Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa. sim. E isso é um fato. Mas se ele é capaz de fazer qualquer coisa, por que que ele não salvou Lúcifer? Por que Hum, que ele não salvou a terça parte dos anjos? Por que que ele não salvou Caim? Porque a Bíblia diz que ele é do maligno e morreu perdido. Por que que ele não salvou Saul, olha que que também morreu interessante. perdido? Agora eu te pergunto. Aqui agora a pergunta vai voltar para você. Ah, Você acha que Deus não amava Lúcifer, os anjos ou esses personagens que eu mencionei? com certeza amava. Você acha que não existia desejo no coração de Deus de redimi-los, resgatá-los e voltá-los à sua filiação? Ah, com certeza. Então por Deus que que ele ama. não fez? Mensagens Escolhidas 250, volume 1, diz o seguinte: Deus e Cristo sabiam desde o princípio da apostasia de Satanás e da queda de Adão mediante o seu poder enganador do apóstata. Olha só. Então Deus sabia desde o princípio que Lúcifer se apostataria. Aqui já surge uma pergunta, Helry, ou um questionamento. Sim. Se Deus sabia, juntamente com Cristo, que Lúcifer pecaria, por que que ele criou? Poderia não ter criado, né? Poderia não ter criado. Sim, O Helry é papai de um nenenzinho fofo demais. sim. Se alguém falasse assim, Helry, uma pessoa que soubesse estar falando, você sabia que esse bebezinho aqui vai se tornar uma desgraça para a humanidade? Que aquilo vai ser verdade. Aham. E você olha para aquele rostinho inocente e tão rosado. Você tem coragem de pegar uma faca e tirar a vida dele? Não, eu não teria. Mas mesmo você sabendo que ele seria uma desgraça para a humanidade, Mesmo sabendo. você não teria coragem de fazer isso. Pois é. Então eu pergunto, você é melhor do que Deus? Não. Se sendo humano, você é tocado pela compaixão por um ser inocente naquele momento, então veja bem, Deus poderia ter destruído Lúcifer, mas por que que ele não destruiu? Bom, existem vários aspectos. Um deles é que, eu já lanço aqui para vocês, um deles é que se ele tivesse destruído, os anjos obedeceriam a Deus por medo e não por amor. Aí entra um grande ponto. Mas não conheciam os anjos o caráter de Deus? Estavam ali diante dele? Será que eles não poderiam ter falado, não, realmente Lúcifer se rebelou, ele tem que ser destruído porque ele é um anjo que sem noção. Seguiriam a Deus por temor. Ok, esse texto me diz o seguinte, que nem os anjos conheciam o real caráter de Deus. E aí é que entra uma coisa que a gente vai expandir um pouco mais tarde um pouco. Que a experiência do pecado trouxe ou revelou mais amplamente o caráter de Deus. Deus não é o originador do pecado. Definitivamente não foi o originador do pecado. Deus não planejou o pecado não estava na agenda de Deus. Entretanto, ele usou esta maldição para assegurar a confiança dos anjos de quem ele era. Ou seja, através da experiência do pecado, Deus pôde revelar o seu verdadeiro amor. Sim. Então, o pecado não foi plano de Deus, mas ele corroborou para a estabilidade da criação de Deus. Sim. Ou seja, Deus transformou uma maldição em bênção. Outro detalhe que eu ainda falo de Deus ter criado Lúcifer. Veja bem, esta ideia, mesmo que Deus soubesse que Lúcifer pecaria, ainda assim ele criou, mostra que Deus é um ser plenamente confiável. Ele não manipula os fatos. Sim. Deus não nos engana. Ainda que ele vá sofrer terrível prejuízo, ele não manipula os fatos. Deus é 100% transparente. Então, mesmo ele sabendo que Lúcifer pecaria, se ele não criasse Lúcifer, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Mas Deus, que não quer nunca nos enganar, criou Lúcifer mesmo sabendo que ele pecaria. Ok? IAG. Juntos avançaremos.